continuidade das atividades econômicas brasileiras, onde nesta videoaula trabalharei com os ciclos econômicos do café e da borracha. Sabemos que, com o declínio do ciclo do algodão no século XIX, abrindo espaço para mais um novo ciclo econômico, o ciclo do café. O ciclo do café, principal atividade econômica do Brasil por mais de um século, chegou ao fim no início da década de 1930. A crise foi consolidada pela Grande Depressão de 1929, que reduziu drasticamente as exportações para os Estados Unidos, combinada com a mudança na política econômica do governo Vargas. Só ressaltando, quando nós falamos em que o ciclo econômico chegou ao fim, não quer dizer que aquele produto acabou por completo. Na verdade, aquilo que era a principal base econômica de tal determinada época, ele deixa de ser a principal base econômica, onde o outro ciclo econômico passa a ocupar o seu lugar, passando a ser a economia principal daquela determinada época. Então, nenhum dos produtos econômicos deixou de existir, apenas deixaram de ser a principal economia. Até hoje, esses produtos econômicos circulam no mercado, no comércio. Por exemplo, o café, até hoje, é um dos grandes produtores ou produtos de exportações para outros países, principalmente para os Estados Unidos, China, dentre outros. O que ele deixou de ser foi a principal base econômica da economia brasileira. Então, com o fracasso da principal atividade econômica do algodão, o café passa a ser a principal economia do Brasil entre os séculos 19 e 20. O ciclo do café entre os séculos 19 e 20 ocorreu predominantemente na região sudeste do Brasil, com destaque para o Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, pioneiro no século XIX, e posteriormente o Oeste Paulista e Minas Gerais. A produção do Vale do Paraíba utilizou mão de obras escravizada, enquanto o Oeste Paulista desenvolveu-se com inovações e trabalho imigrante. O ciclo do café começou com o Primeiro Império Brasileiro, onde seu auge aconteceu no Segundo Império Brasileiro, no reinado de Dom Pedro II, e sua decadência definitiva aconteceu no ano de 1930, devido à chamada Grande Depressão de 1929, nos Estados Unidos. No ano de 1930 e na década de 30, o Brasil, como mundo, estava passando por um momento muito difícil, por um período muito complicado, devido a vários fatores e contextos. Um deles foi os problemas deixados pela Primeira Guerra Mundial. Vários países arrasados, a pobreza extrema devido às consequências da Primeira Guerra Mundial, somadas com as revoluções, principalmente a Revolução Russa, a ascensão do socialismo através de Stalin e a subida ao poder do regime totalitário, como, por exemplo, o fascismo por Benito Mussolini. Também somada com as tensões de vários conflitos entre países europeus, que foi se escalando para a Segunda Guerra Mundial, e mais tarde a ascensão do nazismo por Hitler, somada com a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos em Nova York, na chamada a Grande Depressão, e somada com a crise da política interna
aqui no Brasil, onde o Brasil estava passando pela chamada Revolução de 1930, que na verdade não foi uma revolução, mas sim um golpe por Getúlio Vargas, e dando início ao que chamamos de Era Vargas. Então, todo esse contexto de várias crises econômicas e políticas fez com que o café, que era a principal economia do Brasil, também entrasse em crise, com a chamada Grande Depressão em Nova York. O café, que era o principal exportador para os Estados Unidos e para a Europa, fez com que reduzisse drasticamente a sua venda para os Estados Unidos e para a Europa, e afetando diretamente a economia brasileira, onde os preços despencaram, levando o governo de Getúlio Vargas a queimar 78,2 milhões de sacas entre 1931 a 1944, para tentar conter a desvalorização. O valor de uma saca de café caiu cerca de 90% em apenas um ano, deixando os cafeicultores com prejuízos gigantescos. Para reduzir a oferta, o governo comprou e incinerou a excedente, ou seja, o excedente de produção. Cerca de 12% do estoque foi queimado logo em 1931. A quebra do café forçou o Brasil a investir no setor industrial, acelerando a industrialização do país. A crise enfraqueceu os cafeicultores paulistas, facilitando a Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas. Essa medida radical de queimar café visava manter o valor do produto no mercado internacional. Contudo, marcou o fim da era de ouro da cafeicultura brasileira. A queima do café foi uma medida drástica do governo brasileiro, iniciada em 1931 durante a Era Vargas, que destruiu milhões de sacas de café para conter a queda de preços internacional após a crise de 1929. Entre 1931 e 1944, cerca de 78 milhões de sacas, equivalente a 3 anos de consumo mundial, foram incineradas ou jogadas ao mar para eliminar o excedente de produção e evitar a falência total dos cafeicultores. O objetivo dessa queima de café foi reduzir a oferta de café no mercado mundial para forçar a subida dos preços. Após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o maior comprador, no caso os Estados Unidos, reduziu drasticamente as importações, gerando um estoque enorme e sem valor no Brasil. Só para você ter noção da quantidade de sacas de café perdidas, onde o governo Getúlio Vargas teve que utilizar esses cafés como combustíveis para locomotivas ou transformando em adubo. Então, com todo esse contexto que o mundo e o Brasil viviam, foi o fim para o apogeu do ciclo do café como a principal e a maior riqueza econômica aqui no Brasil. O ciclo do café, aproximadamente entre os anos de 1830 a 1930, ocorreu dentro do contexto da expansão da Revolução Industrial, sendo o principal motor que gerou o capital e a infraestrutura necessários para o início da industrialização no Brasil. O café financiou ferrovias, bancos e modernização urbana.
A riqueza gerada pela exportação do ouro verde no oeste paulista permitiu que os cafeicultores investissem em fábricas, principalmente no setor de bens de consumo, têxtil e alimentares. A necessidade de escoar a produção para o Porto de Santos levou à construção das primeiras grandes ferrovias, modernização, ou seja, modernizando o transporte. A transição do trabalho escravo para o trabalho imigrante assalariado na cafeicultura fomentou o mercado consumidor interno. O crescimento cafeeiro impulsionou núcleos urbanos como São Paulo, concentrando serviços e trabalhadores. O café funcionou como uma economia de transição, onde a acumulação primária de capital via agricultura financiou o desenvolvimento industrial. Embora o Brasil continuasse dependente da exportação primária até o início do século XX. Então, vamos agora para o ciclo da borracha, que foi também tão importante para a economia do Brasil naquela época, quanto o café também foi. Só ressaltando, o ciclo da borracha aconteceu praticamente dentro do contexto do ciclo do café. A diferença é entre as regiões, onde esses produtos eram cultivados. O ciclo do café concentrou-se principalmente na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro e Minas Gerais, com destaque para o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista. Em contrapartida, o ciclo da borracha ocorreu na região norte, Amazônia, abrangendo estados como Amazonas, Pará e Acre, impulsionado pela extração do látex. O ciclo da borracha entre 1879 a 1912 foi um período de grande êxito econômico na Amazônia, impulsionado pela Revolução Industrial e pela demanda global de pneus. A extração do látex financiou a Belle Époque amazônica, enriquecendo Manaus e Belém com infraestrutura europeia, mas gerou desigualdade e dependência externa. O auge do ciclo da borracha ocorreu entre 1880 a 1910, concentrado na região amazônica, transformando cidades como Manaus e Belém em centros urbanos desenvolvidos com luzes elétricas e teatros. A Revolução Industrial, especificamente o crescimento da indústria automobilística e de bicicletas, gerou uma alta demanda internacional por pneus, correias e mangueiras de borracha. Milhares de nordestinos, principalmente cearenses, migraram para a região norte em busca de trabalho como seringueiros, muitas vezes vivendo em condições precárias e endividados. Sistema de aviamento. A borracha tornou-se o segundo produto mais exportado pelo Brasil, financiando a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, conhecida como Ferrovia do Diabo. O ciclo entrou em declínio após 1910, devido à concorrência com a borracha produzida pelos ingleses na Ásia, que possuía custos menores. Houve um breve segundo ciclo da borracha, entre 1942 a 1945, impulsionado pela Segunda Guerra Mundial, quando a demanda americana por borracha natural aumentou. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.